Vamos lá, crianças. Olha só, amores, nós vamos, né, dar continuidade aqui à leitura e explicação do slide sobre os Estados Unidos na América no século XIX. Bom dia, Kailane. Lembro que semana passada nós já estávamos vendo esse slide, né, sobre a expansão dos Estados Unidos no século XX, século XIX, perdão. E nós fizemos, né, nós realizamos algumas anotações. Bom dia, Fábio. Então, nós vamos continuar a leitura e a explicação desses slides e iremos continuar também as anotações, tá? Então, pega aí o caderno, deixa pertinho, porque sempre que houver aqui a necessidade, for necessário, eu vou falar para vocês anotarem o slide. É muito importante a anotação dos slides. Por quê? Né? Quando vir a atividade de vocês para fechar o quarto bimestre, muitas questões vocês irão poder aí estudar, dar uma pesquisada no próprio livro não, deve ser estudado, né? No livro de vocês e nas anotações que vão estar no caderno de vocês, tá? Então, essas anotações vão facilitar, né, vocês a definirem a resposta, a se situarem. Então, não deixem de realizar a anotação desses pontos importantes, tá bom? Semana passada, nós paramos no slide número 10. Então, ó, vou voltar a falar qual é o assunto, né? O assunto foi a expansão dos Estados Unidos no século XIX, né? O que significa isso? Sabemos, né, lá no começo do ano nós estudamos sobre isso, que os Estados Unidos, assim como o Brasil, né, eram uma colônia. E aí, né, eles conquistaram a independência com o esforço da população, né, a organização dessa população contra a metrópole inglesa, né, os colonos se revoltaram contra a metrópole, e a junção dos estados sul e norte dos Estados Unidos lutaram aí e conquistaram a independência dos Estados Unidos. Pós-independência, nós tivemos aí um período onde os Estados Unidos também, né, fez aí o imperialismo, vamos dizer dessa forma, que é o que a gente vai ver mais para frente também um pouquinho. Eles começaram a expandir seu território, conquistar outros territórios e anexar no seu território, né? Isso que significa aí a expansão. E essa expansão se deu por quê? Por conta aí da procura de ouro, né, de matéria-prima, também de ter mais território para colocar o excedente populacional, para ter mais espaço para os imigrantes, etc. Então, assim, foram vários motivos que levaram à expansão dos Estados Unidos. E aí, na semana passada, nós paramos no slide 10, que é o que nós iremos continuar a ver a partir de hoje. Lembrando, tá? Oi, Gabriel, bom dia. Eu vou pedir para vocês realizarem algumas anotações. Então, não deixem de fazer, tá bom? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Deixa eu ver se eu aumentei aqui o espaço para ver vocês. Então, sempre quando eu falar para anotar, anotem, não deixem de anotar, tá? Então, vamos lá. Vou aqui apresentar o nosso slide. Estão vendo aí? Olha só. Nesse slide, número 10, que foi o que nós paramos na semana passada, ele vem aqui falando sobre as consequências da expansão dos Estados Unidos, né? Quais foram as consequências, quais foram os resultados. Então, ó, grande desenvolvimento da economia, crescimento populacional, formação de sociedades diferenciadas dentro do país. Nós já tínhamos essa diferença, né? Lá, já quando os Estados Unidos eram colônia, né? O norte, burguesia industrial e comercial, era mais desenvolvido. Sul, grandes aristocratas vinculados ao latifúndio, então, grandes proprietários de terra, tá? A exportação, a escravidão e a exportação e a escravidão agrário. Então, o Sul, né, tinha um grande proprietário de terra que eram vinculados, né, ao agroexportador e a mão de obra escrava. Já vamos começar anotando, tá? Os pontos mais importantes. Vou pedir para vocês anotarem esse slide. Lembrando,
continuação da semana passada. Então, continua anotando aonde vocês estavam, tá? As consequências aí da expansão. Vamos lá, vou dar um tempinho. Não deixem de anotar. Vocês estão vendo aí as consequências dessa dominação de território dos Estados Unidos. Anotem aí, por favor. Vamos lá que eu estou anotando. Aliás, estou anotando não, que eu estou esperando. Professora, é para copiar isso? Isso, para copiar isso. Importantíssimo, tá? Anote, por favor. Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer isso. Não deixem de fazer. Vamos lá, podemos? Fala aí, crianças, podemos ir? Rapidinho, professor. Eu não sou. Vai me avisando que eu não ligo de esperar, não. Só me avisa. Senão eu sou perdidinha.
Lembrando, tá? Anotem, vai ajudar muito vocês. Diquem. Ih, peraí, tem alguém querendo entrar. Peraí, rapidinho, crianças. Deixa eu dar uma olhada aqui rápida. É Maicon. Oi, Maicon, amor, bom dia. A gente está anotando esse slide, tá? Que é a continuação da nossa aula da semana passada sobre a expansão dos Estados Unidos. Tá bem, professor.
E aí, como é que estamos? Posso passar? Pode. Vamos lá. O próximo aí, Guerra de Secessão. Bem, nós vimos, né, já foi a informação dada, já no começo do slide, e também na matéria lá no começo do ano, quando a gente falou sobre Estados Unidos quando colônia, que a formação, né, o desenvolvimento dentro do território americano teve suas diferenças. Nós tivemos o estado do Sul, mais dependente da metrópole, que pós-independência continuou sendo agroexportador, continuou aí utilizando a mão de obra escrava. E nós tínhamos o Sul, né, que eram aí mais industrializados, utilizavam mão de obra livre, e ambos queriam determinar em todo o território americano o seu modelo político, o seu modelo econômico, né, a sua forma de lidar na sociedade. E houve um conflito, uma guerra civil, nesse período, do ano de 1861 a 1875, entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Essa guerra civil ficou também intitulada, ficou também conhecida como Guerra de Secessão, tá? Então, é o que nós iremos ver agora. Então, olha aí, a divisão, né? Todos os territórios que estão aí pintadinhos de azul são os estados da União. De vermelho, estados confederados. De azul claro, estados escravistas que permaneceram do lado da União. E de branco, territórios que posteriormente seriam elevados à categoria de estado. Então, os Estados Unidos, o território americano, ficou aí dividido, né, entre aqueles que apoiavam, que eram confederados da região sul, e os outros que eram aí, se uniram, né, nos estados do norte. Conflito. O norte, estados da União, eles eram mais industrializados. O sul, estados confederados, agrário exportador. Então, ó, aqui, vocês vão anotar esse slide aqui. Vão escrever assim, ó, conflito, bota um hífenzinho, né, bota um tracinho e bota Guerra de Secessão, tá? Anotem aí, por favor. Então, ó, vai botar conflito, bota um tracinho, Guerra de Secessão, tá? Aí pode até botar barra Guerra Civil, porque vocês vão ver muito isso, né? Vai se utilizar em alguns momentos o termo Guerra de Secessão e outros momentos Guerra Civil, tá? Quer dizer aí a mesma coisa, tem o mesmo significado, foi o mesmo evento. Então, anotem aí, conflito, Guerra de Secessão, norte, estados da União, industrializado, sul, estados confederados, agrário exportador. Gente, qualquer coisa me fala. Se perdeu em alguma coisa que eu falei, só me avisar que eu repito, tá? Estou lá em cima. Guerra Civil. Isso, lá em cima eu vou botar conflito, bota um hífen, Guerra de Secessão. Pode botar assim, faz uma barrinha ou bota em parênteses, Guerra Civil, tá? Para vocês saberem que a Guerra de Secessão foi uma guerra civil. O que vem a ser uma guerra civil? É um confronto entre dois lados opostos de um território. Tá? É uma guerra, é um conflito, é um confronto entre esses dois blocos de um mesmo território. Por isso civil, guerra civil. Então, ó, conflito, bota um hífen, Guerra de Secessão, entre parênteses, guerra civil. Para você saber que essa guerra de secessão significa guerra civil. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me falar. Professora, eu estou meio perdida aqui no assunto. Nós estamos falando do que mesmo? Estamos falando sobre a expansão dos Estados Unidos no século XIX, né? Que foi quando os Estados Unidos se fortaleceu ainda mais, vindo a se destacar como uma grande potência, né? Então, como é que ele alcançou isso, né? Como ele chegou nesse patamar, sabendo da história dos Estados Unidos, né? Que eram também aí uma colônia. Então, ó, a marcha para o oeste, que vem a ser a marcha para o oeste?
a ocupação e anexação de novos territórios no país, né, nos Estados Unidos, auxiliou muito a essa força dos Estados Unidos, a esse crescimento, a essa estabilidade econômica. Então, ó, conflito, hífen, guerra de secessão, entre parênteses, guerra civil. Então, toda vez que escutar, né, toda vez que ler guerra de secessão ou guerra civil dos Estados Unidos, vão saber aí que retrata a mesma coisa. Podemos? Me falem aí. Posso continuar? Tem alguém ainda copiando? Vou continuar então, tá? Então, vamos lá. Fatores, tá? Que ocorreu aí, que fizeram ocasionar a guerra civil, a guerra de secessão. Protecionismo alfandegário. O norte, altas tarifas, tocava no mercado interno, fazia uma proteção do seu mercado interno, a proteção da sua economia, a proteção do seu território. O sul, baixas tarifas, davam ênfase à exportação e realizavam o liberalismo. Escravismo, o norte utilizava mão de obra livre e assalariada. O sul, a escravidão. O sul, ciente de sua importância, queria dirigir a política econômica do país. Foi eleito republicano Abraham Lincoln em 1860. Tratou-se de um conflito entre os dois modelos opostos, guerra entre o século XVIII, sul, e o século XX, norte, travada no século XIX. Então, assim, cada um desses territórios vive uma realidade, né? Como está exposto aqui, o sul ainda vivia lá no século XVII, usando a mão de obra escrava, e era agroexportador. E o norte já estava no século XX, era muito mais adiantado, né? Porque utilizava a industrialização, mão de obra assalariada, tá? Sendo que esse confronto, a guerra de secessão, ocorreu no século XIX. Norte, como é que estava a situação do norte? Como era a posição do norte? População de 20 milhões, industrializado, ampla rede ferroviária, protecionista e abolicionista, economia diversificada. Qual era a realidade do sul? População de 11 milhões, sendo 4 milhões de escravos. Era agroexportador, liberalista e escravistas e poucas indústrias. Então, aqui nesse slide, deixa claro a diferença entre o norte e o sul. Processo. Com a vitória de Abraham Lincoln, a Carolina do Sul, em dezembro de 1860, e mais 6 estados declararam a guerra de secessão da União, né? O confronto aí foi declarado entre o norte e o sul. O presidente James Bushnell e o presidente eleito Lincoln recusaram-se a reconhecer os confederados, no caso aí, reconhecer o sul, declarando que isto era ilegal. Os confederados escolheram Jefferson Davis como seu presidente provisório em 9 de fevereiro de 1861. Lincoln e quase todos os líderes republicanos concordaram que o desmantelamento da União não poderia ser tolerado. Então, qual era a intenção aqui? Deixa eu permitir alguém entrar que está pedindo. Ah, foi o Gustavo que voltou.
Então, o que estava acontecendo aqui, né? O Norte vence aí a Guerra de Secessão, nesse processo aí, na disputa, né, dessa guerra civil, e colocam aí o Abraham Lincoln como presidente. Só que os Estados Confederados, que vêm a ser o Sul, não aceitam, né? E proclamam aí, e declaram aí o seu representante, o seu presidente dos Estados do Sul, o que não deveria ser aceito, o que não queriam aceitar, né? Não queriam tolerar essa divisão, como está falando aqui, ó, esse desmantelamento da União, tá? De todos os estados aí que, quando eram colônias, se tornaram os Estados Unidos. Em 12 de abril de 1861, as forças confederadas disputaram contra as tropas da União, formando-os e se renderam e começando a guerra. De abril até junho de 1861, mais 4 dos estados se juntaram aos confederados. Então, essa disputa pelo poder, pelo presidencialismo, é que levou aí, ocasionou a Guerra Civil, a Guerra de Secessão. Então, vamos lá. Em abril de 1865, os confederados renderam-se sem apoio estrangeiro e o Sul foi totalmente arrasado. Então, houve aí a vitória dos Estados do Norte. Aqui vocês estão vendo a fotinha do Abraham Lincoln, que se tornou aí presidente, né, dos Estados Unidos pós-independência, onde o Sul não aceitou essa representatividade do Norte. Pós-guerra, como é que foi? Lincoln foi assassinado em 1865. O Sul passou a ser tratado como terra conquistada. Houve a aceleração do desenvolvimento, ampliação do mercado interno, medidas protecionistas. A imigração acelerou, ferrovias intercontinentais surgiram, foram criadas. População negra não se beneficiou, ficou sendo marginalizada, a ausência de direitos políticos, perseguição por grupos racistas. Então, com a vitória aí do Norte, foi imposto, né, a abolição, o uso de mão de obra livre. E o Sul teve que se render e dar fim à escravidão, à mão de obra escrava que trabalhava aí nas suas grandes propriedades. Só que essa população negra, ela ficou marginalizada, né? Ela não teve aí seus direitos civis garantidos. E, principalmente, esses ex-escravos passaram a ser perseguidos, tá? Por uma instituição que foi criada, que existe na clandestinidade até hoje nos Estados Unidos, que é a Ku Klux Klan. Depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Política do Big Stream. Fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete. Essa política, né, do Big Stream, realizada pelos Estados Unidos, é aquela política de imposição dos seus desejos, vamos dizer dessa forma. Poder para retaliar, caso fosse necessário, todos aqueles que fossem aí contra, né, essa dominação política dos Estados Unidos e essa imposição do modelo político-econômico. Consequências da Guerra de Secessão, tá? Escravismo foi abolido, sem solução para a questão negra, surgimento de grupos racistas, adoção de políticas voltadas para o desenvolvimento industrial, estruturação de uma economia de mercado interna dinâmica. Então, assim, a intenção era aumentar e desenvolver ainda mais o mercado interno, a economia interna, expansão das ferrovias, aprofunda-se o processo de industrialização dos Estados Unidos, fator que o leva à potência mundial, e criação da Ku Klux Klan, que era aí esse grupo, né, que perseguia os ex-escravos e era uma seita religiosa, né? É uma seita ainda religiosa, vamos dizer dessa forma, tá? Vou pedir para vocês anotarem esse slide que é extremamente importante. Então, ó, consequências da guerra, tá? Vocês podem até completar aí para não ficarem meio perdidos. Consequências da guerra. E anotem aí, por favor, vou dar um tempinho para isso. Importantíssimo, hein?
E aí, como é que estamos? E aí, crianças? Posso aí? Fala para mim. Pode. Posso? Então, olha só, como a gente já está em cima, a gente vai parar nesse slide aqui, tá? Falta pouquinho para terminar. No slide 19. Aí, na nossa último tempo, a gente vem para fechá-lo, tá bom?
Deixa eu sair aqui. Lembrando, é importantíssimo essas anotações, hein? Tá? Então, amores, quando foi no nosso último tempo, a gente termina a explicação, conclui os slides sobre nosso assunto aí dos Estados Unidos, tá? Não deixe